E é isso aí, galera. Então hoje vamos falar bastante sobre reabilitação cardíaca funcional, que é muito parecido com o que a gente já trabalha, que é o treinamento funcional. Janaína, Olá! Me escuta? te escuto e te vejo. Então tá bom, arrumar aqui. E E aí, aí, tudo bem? tudo bem? Você tá bem? Tudo bem, tudo ótimo. Maravilha. Jana, eu já estou cafeinado aqui, né? Já Boa, estou. boa. Porque live muito quieta eu não gosto muito. Então eu tenho que estar. Né? Ninguém gosta de estar no ambiente. Ótimo, ótimo. Eu tô também desde as 6 da manhã na lida. Já tô também ligada no 220 essa hora. Estamos na mesma, então. Maravilha. Jana, primeiramente, te agradecer, né, por estar disponibilizando o teu tempo, que eu sei que ele é muito precioso, né, para tu estar aqui com a gente, passando um pouco do teu conhecimento, falar do teu trabalho, da grande importância, né, que ele tem para a sociedade, podemos dizer assim, né, para os teus pacientes aí. Seja bem-vindo à Physiwork. Gostaria que te apresentasse aí também, pessoal, para eles te conhecerem melhor. Claro, Pablo, eu estou muito feliz da gente estar conversando. Eu estava aqui no início, já vi que tu preparou o terreno aqui sobre a importância da reabilitação cardiovascular, né? Te agradeço imensamente o convite, a tua generosidade, né, da gente conversar sobre esse assunto, que eu sou suspeita, mas sim, ele é muito importante, ele deve aparecer cada vez mais nas nossas conversas, na fisioterapia em geral, com todas as especialidades. Eu vou falar um pouquinho, então, me apresentar aqui, vou dar as boas-vindas e um oi para todo mundo que está chegando. Muito obrigada por virem aqui assistir nesse horário de almoço. Eu chamei os meus alunos também, vamos ver se quem vem dos alunos, né? Mas assim, eu sou então Janaína, né? Eu trabalho com reabilitação cardiovascular desde 2005. Eu me formei em 2005 e desde então eu escolhi essa área e eu me considero uma profissional cada vez mais apaixonada, né, pelo que a gente tem de resultados e de evidências crescendo cada vez mais no campo da reabilitação cardiovascular. Eu fiz residência hoje, onde o espaço que vocês estão vendo aqui, né, em Porto Alegre, no Estúdio Inspire Poa. Então, hoje eu atuo na assistência de pacientes. Oi, Carol, viu? Tem as minhas alunas, vão vir também prestigiar esse momento. Então, aqui eu atuo na assistência de pacientes com doenças cardiovasculares, de uma maneira geral. Então, quem são esses pacientes? Pacientes pós-infarto, pré e pós-cirurgia cardíaca. Tivemos na Covid, né, um boom aí de pacientes desenvolvendo doença cardiovascular pós-pandemia, e nós temos ainda esse movimento acontecendo. Então, eu atuo hoje nessa assistência e realizei também, né, fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado em cardiologia e em reabilitação cardiovascular. Então, eu gosto muito dessa área e hoje eu tenho alguns treinamentos também, consultoria na área, sempre, né, baseado em evidências. Então, minha preocupação na produção de conteúdo, na assistência aos alunos, nos cursos, é sempre trazer o ápice das evidências, e acho que é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui, da atuação justamente do fisioterapeuta e dos programas de reabilitação de uma maneira geral. Eu vou anotar a pergunta, Leonardo. E aí, Depois, assim, eu quero saber como vai ser a nossa dinâmica, Pablo, aqui, para a gente responder as perguntas que vieram. Já fiquei bem feliz das perguntas sendo feitas previamente. Jana, então, eu não sou um cara que gosta de seguir protocolos, Perfeito, né? perfeito. Uhum. Então, eu gosto sempre da gente debatendo, porque não fica aquela coisa robótica, né? Eu pergunto, responde, eu acho muito melhor dessa forma, assim. E aí os alunos vão interagindo também. A gente está Claro, com um perfeito. número legal de, de participantes, né, no horário do almoço aí. É um ótimo horário para a gente fazer também. Jana, vamos começar já que o Leonardo está aqui e ele fez essa pergunta. Paciente com DPOC se encaixa também na reabilitação cardíaca funcional? Sim. Sim, perfeito. Eu vou falar um pouco, antes de responder essa pergunta, fazer uma base aqui do que é a reabilitação funcional em cardiologia, então, para a gente poder falar depois da reabilitação, das evidências da reabilitação cardiovascular.
Como eu falei, assim, eu atuo nessa área há muito tempo. E, Pablo, assim, a gente pensa muito parecido, né? Eu vejo pela tua produção de conteúdo e as coisas que a gente conversou, e eu fico muito gratificada de ver que cada vez mais profissionais pensem assim, que é no cuidado integral do paciente, né? Independente da área que a gente atua, a gente ter esse olhar de que o paciente ele é um todo, né? Eventualmente ele vai procurar a gente pela especialidade, mas ele deve ser visto como um todo. E dentro da reabilitação cardíaca, cardiovascular ou cardiopulmonar, como as pessoas estão mais habituadas, né? Apesar de hoje, pelo COFITO, a gente ter separadas as áreas, reabilitação pulmonar e reabilitação cardiovascular, justamente pela proximidade dos sistemas, a gente conhece mais por reabilitação cardiopulmonar ou cardiorrespiratória. E uma coisa que me incomodava muito em toda essa trajetória dentro da reabilitação eram justamente os protocolos, né? E aí estamos aqui duas pessoas que não se detêm a esse pensamento, não que os protocolos não sejam necessários, eles são, mas a gente precisa também pensar, ter uma crítica, né? Ter conhecimento e ter um pensamento que eu gosto muito de falar para os alunos fora da caixa e não ficar tão engessado. E o que a gente tem de reabilitação cardíaca normalmente sendo feita, cardiopulmonar? O paciente chega, ele vai para a esteira, ele fica ali 5, 10 minutos na esteira aquecendo, depois ele vai para uma estação de treinamento de músculo isolado, braço, depois ele vai treinar perna. Aí tem o artigo que fala que treinar quadríceps é interessante para o paciente DPOC, e aí os protocolos só colocam o paciente para treinar quadríceps, né? Então, isso sempre me incomodou muito. De uma maneira, até quando eu trabalhei no UTI também, essa coisa muito engessada me incomodava, porque eu sempre tive esse aspecto muito curioso, né? De ficar pensando criticamente nas coisas. E aí, em 2018, eu fiz uma formação em reabilitação funcional, em treinamento em reabilitação funcional com o André Mello. E eu fui cair de paraquedas nessa formação. O meu fisioterapeuta, porque eu tenho alguns acometimentos cervicais, justamente pelo trabalho no computador, o meu fisioterapeuta, ele fazia treinamento funcional, reabilitação funcional, e ele dizia, Jana, tu tem que fazer esse curso. Eu dizia, meu Deus, mas o que eu vou fazer lá? Né? O que eu vou me meter num lugar que só tem fisioterapeuta que trabalha com esporte? E fui, né, meio a cabresto, assim, e lá eu entendi tudo, né? Foi onde veio a luz, assim, e no curso que eu dou hoje, a ideia é justamente trazer isso também para os alunos, dessa abertura de pensamento. Então, a reabilitação funcional em cardiologia, o que é isso? É justamente a aplicação do método da reabilitação funcional que foi desenvolvido por Michael Boyle, por Gray Cook, fazendo toda a avaliação funcional de movimento, entendendo a qualidade do movimento, o treinamento baseado na funcionalidade, um treinamento de aspecto de ganho de força global, integrada, trazendo para esse paciente as atividades do dia a dia, fazendo com que o processo de reabilitação cardíaca faça muito mais sentido para esse indivíduo do que simplesmente fazer um treino de bíceps isolado, fazer um treino de quadríceps isolado, que não olha para a funcionalidade, né? Então, a reabilitação funcional em cardiologia, que é o que eu falo hoje, ela basicamente permeia esses aspectos do método que foi desenvolvido para o esporte, mas que contempla a avaliação funcional do movimento, contempla a especificidade, a individualidade do tratamento, para o ganho de força e para melhora cardiofuncional, né? A cardiopulmonar de uma maneira geral. Então, quando a gente fala assim, DPOC também faz, logicamente, né? E aí, de uma maneira perfeita, a gente tem alguns aspectos funcionais de movimento do DPOC que entram muito, por exemplo, na perda de mobilidade, né? Quando a gente avalia um DPOC, ele vai ter um emagrecimento, sarcopenia, perda da força muscular global, né? Perda de massa muscular, de massa magra, uma rigidez torácica, uma modificação de mobilidade de coluna torácica, que é extremamente importante para a respiração. Então, a gente consegue fazer
uma associação da prescrição de exercício, melhorando também esses aspectos da respiração, né? Então, melhorando gradil costal, mobilidade de costela, mobilidade de coluna torácica e melhorando drasticamente a qualidade de vida e o desempenho desses pacientes. Então, o DPOC, sim. E né, associadamente, é muito difícil a gente ter um paciente DPOC que não tenha acometimento cardiovascular. Né? A doença cardiovascular, na doença respiratória crônica, ela está muito associada. Se o paciente ainda não tem, por exemplo, hipertensão, é muito provável que ele desenvolva. Então, com certeza, os DPOCs, as pessoas com DPOC se beneficiam muito desse tipo de abordagem. Maravilha, maravilha. Eu gosto de falar, né, Pablo? Então, tu me interrompe, tá? Tu me corta se eu estiver falando demais. Não, porque essa parte é muito importante a gente entender, primeiramente. A gente já conversou sobre isso, né, Jana? Do que é funcional, né? Que hoje em dia né, como fisioterapeuta esportiva, muita gente acha que eu sou profissional de educação física pela forma que eu trabalho. Né? Por trabalhar com treinamento físico, por eu realizar meu treinamento físico e estar em constante atividade, as pessoas acreditam que fisioterapia é eletroterapia e deu, né? No máximo a liberação. E a ideia é mostrar que não, né? A Jana, dentro da parte cardíaca, na reabilitação cardíaca, ela usa o treinamento funcional. O treinamento funcional é a nossa base, né? Que é vendido de forma errônea, né? Que é aquela, gosto de falar sempre isso. O que é treinamento funcional? As pessoas imaginam uma sala com uma grama sintética, um pneu de trator e uma corda naval. No máximo, uns querobel, uma escadinha de agilidade. Exatamente. E não, o treinamento funcional é eu pensar na funcionalidade do meu aluno. Eu atendo muito atleta. Eu preciso pensar na especificidade do atleta. Eu atendo pessoas da vida real. Eu atendo uma senhora que quer passear com o netinho, que ela quer pegar o netinho no colo. Eu preciso pensar que ela precisa de força para pegar o netinho no colo. Né? Assim como a Jana traz a parte das patologias, né, cardíacas. Então, pensar como que eu vou devolver a funcionalidade do indivíduo e não ficar batendo corda por bater, virando pneu sem saber o porquê. Exatamente. E aí também isso é bem interessante, Pablo, porque nas doenças cardiovasculares mesmo, né, a gente fala que hoje a gente tem uma estatística bem alarmante em relação a isso, porque a gente estima aí que 30%, 40% da população mundial tem a doença cardiovascular. E esses acometimentos não são necessariamente cirúrgicos ou infarto ou insuficiência cardíaca. A hipertensão, né, é um acometimento cardiovascular importante. Então, eu não posso, por exemplo, dentro da reabilitação cardíaca hoje, prescrever a mesma coisa, porque eu vou ter para todos os pacientes, como tendo isso uma receita de bolo, porque eu vou ter justamente condições funcionais muito diferentes. Então, hoje a gente sabe que as populações cada vez mais jovens estão sofrendo de doença cardiovascular e sofrendo eventos. Pessoas de 25, 30 anos sofrendo infarto, sofrendo AVC, né? É uma epidemia isso. A gente, na Covid, isso aumentou muito. Então, eu não posso, por exemplo, ter um mesmo protocolo de treino de força que está extremamente recomendado para o paciente cardiopata, né? Então, o paciente cardiopata, ele precisa ganhar força muscular, ele precisa ganhar capacidade funcional. E eu não posso, por exemplo, pegar uma paciente que é uma pessoa idosa, que sofreu um infarto, que a principal função dela do dia a dia é cuidar da família, cuidar da casa, e pensar que se encaixa o mesmo protocolo do que para um dono de empresa que infartou pelo estresse, que tem pressão alta e que tem o mesmo acometimento clínico, né? Mas a gente tem que levar em conta esse quadro funcional totalmente diferente. Então, eu acho que o treino funcional, a reabilitação funcional são exatamente isso, né? Infelizmente, o termo está muito banalizado hoje. A gente vê, assim, na Geronto, né? Com quem trabalha com idosos, muita coisa funcional, despertando interesse como se fosse tudo muito lúdico, o uso de cordas, de cones coloridos, de chapéu chinês colorido, né? Isso não é funcional, né? Isso são coisas que a gente utiliza, mas a reabilitação funcional é muito mais do que isso. Não é só isso, né? A gente conversou sobre isso esses dias, inclusive. Outra coisa, né? Pensando você acabou de falar
com idosos, né? Treinamento com idosos. Eu fico meio quando eu vejo alguns treinamentos, essa coisa lúdica demais para um idoso, o idoso andando de conezinho a conezinho. Galera, idoso não é frágil, né? Não tem ossinho de vidro, é frágil, né? Mas ele não é ossinho de vidro, ele precisa treinar cargas, né? A gente vê lá os idosos fazendo um treino de força para membro superior, bíceps, eles estão lá, aquele... Garrafinha d'água. Garrafa d'água. Estão lá com aquilo ali, eles fazem 200 repetições, aí o profissional tá legal. Não é legal. Eu preciso colocar uma intenção naquilo ali. Ele é um idoso, ele precisa ter funcionalidade, precisa ter força. Daí tem um monte de profissional botando o pezinho de 1 quilo ali e fazendo o idoso arrastar pezinho, segurando na mãozinha até cone. Exatamente. Não! Inclusive, a gente tem boas evidências, né? Saindo nos últimos anos, a gente teve muitos artigos, muitos ensaios clínicos, muitas meta-análises publicadas com o HIIT, com treino de alta intensidade em populações frágeis, né? Em idosos, em cardiopatas, em pneumopatas, em pessoas com doença grave, inclusive, mostrando hoje e o treino funcional traz muito isso, né? De um movimento executado de uma maneira correta, com qualidade, com uma alta carga, ele tem efeitos muito mais benéficos do que esses treinamentos de baixa intensidade, muitas vezes com carga titulada de uma maneira extremamente subjetiva, e que o placebo atua, né, Pablo? Porque assim, quando a gente entende de efeito placebo, a grande maioria das coisas que a gente vê por aí, infelizmente, a nossa profissão tem tantas evidências, tem tantas coisas comprovadas, e o que a gente mais vê é isso, porque invariavelmente o paciente vai melhorar da condição dele, né? É isso que o efeito placebo fala. Então, pode ser que quando a gente titula uma carga baixa ou aposta nessa fragilidade sem avaliar, porque a gente tem como avaliar a fragilidade também desses pacientes, a gente nada mais está fazendo do que um placebo, né? A gente não está se preocupando propriamente com o resultado que pode existir, né? E aí isso acaba que o paciente melhora um pouco, melhora, mas a gente está perdendo de ganhar resultados de uma maneira impressionante com essa população que realmente precisa, né? Que são os idosos, os cardiopatas e os pneumopatas. Maravilha! Coisa boa falar com pessoas que entendem. Por isso que eu gosto de trazer pessoas que eu conheço aqui, porque aí não fica uma coisa tipo, perdida, entendeu? Não muito bom, muito bom. Daí o assunto flui. Jana, pessoal que está aqui na live, quem quiser fazer perguntas, podem mandar nos comentários ou fazer na caixinha de perguntas ali, tá? A gente vai ler. Aí. E quem vê depois pode me mandar que eu respondo. Falando nisso, aproveitem, vão lá no Instagram da Jana, sigam ela aqui diariamente. Ela vai ensinar vocês a comer uma maçã por dia e outras coisas. Isso! Isso aí, uma maçã por dia. Eu já comi a minha hoje. Cuidar dos filhos, ser empresária, treinar, dar palestra, dar curso. É isso aí, vida real. Pablo, tu quer ir para as perguntinhas, aquelas que tu me mandou? Eu quero, só tenho que achar elas. Aqui. Eu anotei aqui, ó. Tá tudo aqui na minha frente. Tá aqui agora, tá fechado. Tá aí? Então manda. Vamos lá. Manda que eu... Vamos lá. Quais são os principais desafios que os pacientes enfrentam durante o processo de reabilitação funcional cardíaca? Bom, esses desafios, né, eu fiquei pensando nisso justamente, me trouxe uma reflexão. Na verdade, os desafios da reabilitação funcional, eles são os mesmos dos desafios da reabilitação cardíaca de uma maneira geral. A gente sabe hoje, né, que... Eu vou trazer alguns dados para vocês aqui, porque eu não consigo me desvincular disso, né, na minha fala, nunca eu gosto de trazer dados. Mas a gente sabe que hoje, cerca de 15% dos pacientes que precisam de reabilitação cardíaca têm acesso à reabilitação cardíaca, né? E esse acesso se diz respeito à presença de serviços especializados na sua cidade, na sua localidade, o encaminhamento médico, o entendimento do paciente pela necessidade, porque tem muito paciente que sofre infarto,
que tem AVC, que tem hipertensão e que não sabe que existe a reabilitação cardiovascular. Então, se eu for citar, eu acho que hoje o principal desafio dos pacientes é a acessibilidade a uma boa reabilitação cardíaca, tá? Que é a nossa realidade mundial. Esse dado de 15% não é do Brasil, é um dado do mundo. Então, a gente tem aí uma dificuldade de acesso dos pacientes que precisam e que se beneficiariam. E quando eu falo se beneficiariam, é morrer menos, internar menos, tomar menos remédio, manter as suas atividades de rotina. São realmente coisas diferenciais na vida dessas pessoas, né? Não é simplesmente o fato de melhorar um pouquinho a pressão arterial ou conseguir fazer uma caminhada numa velocidade maior. Não. São dados importantes e relevantes. Eu acho que esse seria o maior desafio. Agora, dos pacientes que estão na reabilitação, eu acho que é a individualização do tratamento, diria eu, né? Opa! Foi só o celular, né? Não foi tu, não. Eu acho que a individualização do tratamento, porque o que a gente vê muito também, né? Eu trabalhei bastante tempo tive contato com vários serviços, eu morei 11 anos em São Paulo, esqueci de falar isso, mas eu fiz meu doutorado lá no INCOR. Então, eu trabalhei no Sírio, eu trabalhei no INCOR, né? Eu pude entrar em contato com alguns serviços. E, de uma maneira geral, a gente sabe que muitos pacientes se lesionam na reabilitação cardíaca. Porque são pacientes que são colocados em esteira sem nunca terem entrado em contato com esteira, ou têm cargas tituladas de uma maneira subjetiva, sem levar em conta disfunções de movimento, sem levar em conta a não familiaridade dos pacientes com exercício, e isso gera um problema grande também, porque muitos pacientes se afastam dos programas de reabilitação e não voltam, ou não têm uma adesão adequada, né? Então, acho que esse seria o segundo ponto. E o terceiro é englobar um cuidado multidisciplinar hoje na reabilitação. A gente fala muito de reabilitação cardíaca, parece que é só o fisioterapeuta, e não é. O fisioterapeuta é uma perna da reabilitação e a gente tem esse limitante que vai também ir de encontro com os outros dois. Acho que se tivermos cada vez mais profissionais envolvidos, nutricionistas, psicólogos, os próprios médicos envolvidos nesse processo, a gente vai ter mais encaminhamentos, a gente vai ter mais acessibilidade e a gente vai ter um tratamento mais individualizado também. Então, acho que citaria esses três desafios aí como principais desses pacientes nesse processo. Peraí. Deu uma zoada aqui no meu computador. Acho que alguém fez uma pergunta aqui antes. Fez. Terceira idade. O Getúlio, o Getúlio é um cara muito... Ele está sempre nas nossas lives, é um cara muito participativo e eu gosto disso. Que ele sempre interage. E a ideia é exatamente essa, a gente tem uma troca. O Getúlio é profissional de educação física. Ele botou aqui, ó, eu trabalho com terceira idade, trabalho em tudo com mobilidade mais alongamento. E treino também básico para a saúde do meu cliente. E não treino idoso para competir, temos que tomar cuidado, de fato. Exatamente. E sabe que o profissional de educação física, ele está cada vez mais inserido no processo de reabilitação também, né? Existem pouquíssimos profissionais de educação física que se especializam no paciente cardiopata ou que têm essa prática, né, com pacientes cardiometabólicos. E é importantíssimo, porque, na verdade, a fase 3 da reabilitação e a fase 4 são designadas justamente ao treino com um profissional de educação física, né? O fisioterapeuta, ele tem um limite ali de atuação, fase 1, que a gente chama fase hospitalar, a fase 2, domiciliar, a fase 3 é um meio termo do paciente já estar reabilitado, voltando à sua rotina. E o que a gente vê é um processo arrastado com o fisioterapeuta, muitas vezes, onde a gente tem essa limitação do treinamento, né, com mais carga, ou enfim, treinamento mais voltado ao personal, por exemplo, justamente porque faltam profissionais com esse engajamento, com esse comprometimento. Então, tá uma ideia de mercado de trabalho grande aí pro pessoal da educação física também, né, chegar mais perto da gente para poder trabalhar junto. Legal. Legal, o meu computador resolveu atualizar agora. Não, tranquilo, tu quer que eu leia aqui? Eu tô com as perguntas. Quero, sim. Tá. Só deixa eu fazer um ponto. Né? Quando a gente fala
o Getúlio, essa fala dele aí de a gente não coloca idoso para competir, né? Não é um atleta. Mas sim, a gente, é isso que ele falou, ele acha ali que o idoso precisa, assim como, né, eu tenho pessoas aqui que jogam futebol no final de semana. E não é porque ele joga final de semana que eu vou fazer somente... ele vem até mim para fazer uma prevenção, trabalho de fortalecimento, enfim, e eu vou ficar botando ele em cima de cama elástica jogando bola para ele bater com o pé só. Né? Não, né? Ele veio para fortalecer. Né? Então eu vejo isso muito comum associar atividade física, né, que a pessoa faz e ficar só fazendo aquele gesto esportivo, esquece de outras coisas. Então é muito importante a gente pensar, né, idoso ele não é atleta, mas a gente precisa fortalecer ele, precisa ter um bracinho forte para segurar uma sacola do Zafari, né? Exatamente. Enfim. Vamos lá, pode... Eu vou fazer um gancho, Pablo, com isso, que o trabalho com idosos, ele é de extrema importância, né? Porque a gente tem, por exemplo, a sarcopenia no idoso, que é uma coisa característica do envelhecimento, e o treinamento muscular, ele é muito importante, né? Não é uma perfumaria, ele designa condições importantes de saúde, né? Então, vale aqui a gente lembrar também, já que a maioria acredito que sejam fisioterapeutas que acompanham aqui, que o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato, né? E que o fisioterapeuta tem condição de fazer avaliação funcional, independente de diagnóstico médico, de diagnóstico clínico, né? E isso é uma coisa que a gente tem que trazer à luz de conhecimento da população em geral, porque as pessoas ainda não sabem isso. Então, a gente não precisa de encaminhamento médico para ir no fisioterapeuta, né? E a gente precisa absorver essa responsabilidade também. Porque muitas vezes, antes de começar a fazer uma atividade física, por exemplo, esse idoso, esse paciente, pode passar por uma avaliação funcional, né? Justamente funcional de movimento, entender certas limitações para poder acelerar e melhorar esse processo de treino também. Ontem até chegou... Ontem pela manhã, início da tarde, chegou uma paciente batendo aqui. Ela, quer informação? Ela falou, meu médico até mandou os exercícios que eu tenho que fazer. Eu falei, não quero que ele mandou fazer. Né? E ela fez uma cara, tipo, como assim? Eu falei, ele não sabe o que você precisa fazer. E ela, não, mas ele me mandou, tem caso de trazer amanhã. Eu falei, pode trazer, a gente não vai usar. Porque dessa porta para dentro, quem sabe sou eu, né? Ele tem o entendimento da área dele, mas a reabilitação, quem sabe, sou eu, né? Da minha área, eu posso, né? Pode parecer arrogante eu falar isso, não tem problema, mas a área de reabilitação funcional, deixa comigo. Exato. Né? Se é neuro eu passo para quem é da neuro, não é minha praia, assumo, estética também não é minha praia, a reabilitação, o movimento é comigo. Aí vem para cá. Daí ela ficou me olhando, daqui a pouco ela chega. Então é muito importante nós, fisioterapeutas, saber se colocar, olha, isso daqui eu não vou fazer porque não faz sentido. Isso daqui talvez faça sentido, mas eu sei o que é o melhor para o meu paciente, eu avaliar meu paciente e pegar a necessidade real dele. Né? Exato. E eu acho bem importante isso também, porque eu falo muito isso, né? A gente não trata doença, né? Quem trata doença é o médico, de fato. O médico vai dar medicação, vai fazer o tratamento dele na competência dele. O fisioterapeuta trata a disfunção, então, que é associada às doenças. Mas eu acho importante esse posicionamento também, e eu acho que isso também vem de caminho da gente se posicionar de uma maneira geral. Eu tive um acontecimento bem interessante umas semanas atrás, que um médico precisava, uma paciente de POC que eu atendo, que ela tem doença cardiovascular associada, e ela precisava fazer um teste de caminhada de 6 minutos. Eu já tinha feito o teste, o médico prescreveu o teste como se não tivesse acontecido, e indicou um laboratório para fazer o teste, né? Ou seja, E aí eu falei, não, quem faz o teste de caminhada de 6 minutos sou eu, né? É um teste funcional que a gente faz na prática clínica. Enfim, acontece que a paciente não achou lugar para fazer, o lugar que ele indicou já não fazia mais o teste, mas eu não entrei em atrito, eu simplesmente mandei um relatório, né? Citando as referências que a gente usa na prescrição, como é que é realizado o teste, encaminhei para o médico.
E eu acho que mostrar isso é uma forma de se posicionar também, né? Porque já era o tempo que a gente recebia receita, né, com indicação para o que a gente tem que fazer. Certíssimo. Carteiraço. Vai. Bom, vamos lá, então. Aqui tem uma pergunta assim, ó. Como a reabilitação funcional... Como a reabilitação funcional cardíaca pode melhorar a qualidade de vida do paciente a longo prazo? De novo, né? A evidência que a gente usa para a reabilitação funcional é a mesma evidência que a gente usa para a reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca, cardiovascular, cardiorrespiratória, melhora muito a qualidade de vida por 3 aspectos. Melhora da força muscular, melhora da capacidade funcional e melhora da socialização. Então, o paciente que tem força muscular, ele executa mais atividades de uma maneira adequada no dia a dia, ele socializa mais. A gente sabe que se a gente pegar pacientes que são dependentes de oxigênio, por exemplo, pacientes com DPOC, a limitação funcional é uma restrição de contato social também. Então, a gente não pode pensar só no aspecto do consultório, do atendimento domiciliar, e eu falo sempre muito isso também, resultado de avaliação. Não interessa pra gente só o resultado de avaliação, não interessa só quantos metros a mais o paciente caminhou no teste de caminhada, quantos degraus mais ele subiu no teste do degrau. Interessa o quanto ele está convivendo com a família dele, o quanto ele consegue executar as atividades de rotina, quanto de autonomia e independência ele tem para tomar banho, para se vestir, para amarrar o sapato, para poder ir no mercado sozinho, né? Então, a reabilitação cardíaca, dadas as evidências que a gente tem hoje, ela melhora todos esses aspectos, né? Não só a reabilitação funcional propriamente. A reabilitação funcional possibilita isso de uma maneira mais agradável, mais palatável, né? À medida que a gente consegue, na prescrição de exercício, trazer essas atividades para esse paciente ter um comprometimento maior e uma adesão maior ao tratamento. Tá? Então, acho que isso é inegável, assim, a ação hoje, o que a gente tem de evidência, né, da necessidade. Até em março, salvo engano, a Sociedade Europeia de Cardiologia divulgou publicou um artigo, não um editorial, né, que o título do artigo era assim, reabilitação cardiovascular. Efetividade ou é a Cinderela, né? Como se a fisioterapia fosse algo assim, é uma futilidade, né? Uma perfumaria. E não. Hoje, então, a Sociedade Europeia, que é uma das principais, né, sociedades que designam recomendações e evidências, reconhece a fisioterapia e o processo de reabilitação como 4º pilar da melhora da qualidade de vida desses pacientes. Os outros 3 são pilares medicamentosos, então são as recomendações de primeira linha de medicação, e a fisioterapia é o 4º pilar, segurando aí essa aba da doença cardíaca. Deu certo aí? Deu. Não sei, testando. Tá, eu vou para a terceira. Ao vivo tem dessas coisas, aqui é uma maravilha. Bom, aqui eles perguntam quais são os exercícios de fisioterapia mais eficazes para pacientes com diferentes condições cardíacas. Exercícios de força e resistência muscular, então exercícios de alta carga e baixas repetições, dependendo do grupamento que eu estou usando. Essa avaliação de carga, normalmente ela é feita a partir da avaliação por dinamometria, né? Ou pode ser também uma titulação subjetiva, dependendo da condição funcional do paciente, mas via de regra a gente faz a avaliação da força. Hoje a gente tem diversos dinamômetros isocinéticos que avaliam diversos grupamentos, né? Não estou falando da apreensão palmar aqui, mas a gente consegue medir e fazer a titulação da carga por aí. Então, exercícios de força muscular, resistência muscular. Trago aqui os exercícios ventilatórios também. Então, a gente tem o treinamento muscular inspiratório, que tem diversos benefícios e que entram aí. E os exercícios aeróbios, né, cardiometabólicos, que eu não restringo apenas à esteira e à bicicleta. A gente tem diversas possibilidades de fazer exercício cardiometabólico, mas esses são os 3, vamos dizer, que não podem faltar na sessão.
E aí a gente sempre indica também a mobilidade, né, no paciente cardiopata. Isso é muito importante, principalmente o paciente que passou por processo cirúrgico. Então, quando faz esternotomia, qualquer cirurgia torácica, né, a própria manipulação cirúrgica leva à restrição. E essa mobilidade torácica, estou falando de coluna torácica mesmo, ela é extremamente importante para a manutenção da ventilação. Então, sempre, não é receita de bolo, né? Mas eu sempre falo que tudo começa na mobilidade. A gente vai para o ganho de força, estabilidade muscular, né? Estabilidade de core, ali trabalho muito com isso. E acho que o cardiometabólico depois. Maravilha. Jana, uma coisa que vou pegar esse ponto que tu falou aí da mobilidade, né? A gente que trabalha com a parte funcional, a gente vê muito isso. E a gente ainda sabe que tem vários profissionais, né, que apresentam uma dificuldade em entender flexibilidade, mobilidade, acho que é a mesma coisa, né? E pensando em reabilitação como um todo, até num Pilates pode ser, a importância da mobilidade, né? E aí tu vai lá e fala sobre a mobilidade da coluna torácica. A coluna torácica, muita gente não sabe, mas ela é ela é de mobilidade, né? Embora ela apresente pouca mobilidade perto do que a gente pode fazer com ela, a função primária dela é mobilidade. Tanto que a Jana está falando exatamente isso. Então, pensar na coluna. O que é mobilidade? Né? Não é só o ombro que precisa ter mobilidade. A minha coluna como um todo, ela precisa ter mobilidade. Num processo de reabilitação que eu preciso, né, treinar a capacidade cardíaca, capacidade pulmonar, eu preciso ter uma boa mobilidade. Como que eu treino isso, né? Então é muito importante a gente pegar esse ponto aí de mobilidade, que é um tema que está em alta aí. Porque o que eu sempre falo, né, Pablo, o que eu penso, e esse foi um dos booms que me deu na minha cabeça, assim, do curto-circuito que eu tive quando eu fiz a formação, né, que eu pensei, meu Deus, como eu nunca pensei nisso, ou como as pessoas não pensam nisso. Mas quando a gente vai dar sobrecarga para uma articulação, minimamente ela tem que estar com a função dela adequada, né? E o indivíduo no envelhecimento, ele perde mobilidade, a gente perde mobilidade. Então, a coluna torácica, eu dou no curso, assim, nas aulas, e com os alunos eu converso muito com isso, e quando eu atendo também, é uma das primeiras coisas, se a gente pensar em expansão pulmonar, né? A gente precisa pensar em gradil costal, precisa pensar em músculo ventilatório, e a coluna, ela desempenha um papel fundamental. Então, a gente tem até, assim, redução de função pulmonar, por exemplo, por restrição, pessoas cifóticas, né? Que tem, assim, problemas posturais, isso gera uma perda de função pulmonar. Então, sim, a mobilidade, ela assim, não tem como não atender um paciente sem pensar nisso, e não só na flexibilidade, como tu falou, né? É uma questão de mobilidade articular mesmo, que precisa ser trabalhada. Próxima. Quais são as técnicas de monitoramento? Adorei essa. Técnicas de monitoramento utilizadas para avaliar o progresso dos pacientes durante o programa de reabilitação. E aqui tem uma outra que eu já vou juntar para falar das duas, que é como a tecnologia tem influenciado o aprimoramento do processo de reabilitação cardíaca nos últimos anos. Bom, então assim, a tecnologia está aí, né? A gente tem que usar ela, mas a gente não pode esquecer que a nossa competência profissional vem antes de qualquer coisa, né? O fisioterapeuta, ele tem que ser capaz de atender um paciente no auge tecnológico e sem nada para atender também, né? A gente não pode assim, dizer, eu não consigo atender porque eu não tenho um equipamento de monitoramento de última geração. Então, a gente, claro, tem que usar a tecnologia a nosso favor, mas a nossa percepção como profissional é mais importante do que isso, né? A tecnologia sozinha não trata o paciente. Então, em termos de monitoramento, vamos começar. A gente monitora no paciente cardiovascular, cardiopata e pneumopata. Não sei se é isso, né? Vou responder de maneira adequada, mas o que a gente monitora? O que eu entendi dessa pergunta? A gente utiliza sempre monitoramento de frequência cardíaca, então não tem como atender um paciente cardiopata sem monitorar a frequência cardíaca, até porque
a frequência cardíaca vai ser o alvo de tratamento em dosificação de exercício. O que significa isso? Quando a gente absorve um paciente cardiopata, o exercício terapêutico que ele vai fazer, né, que é o que a gente faz, exercício terapêutico, ele tem que ter uma dose certa. Então, assim como qualquer medicação tem que ter dose, o exercício também. E a forma da gente dosificar o exercício no cardiopata é a partir da frequência cardíaca. Então, a gente vai fazer uma avaliação funcional, vai ver a frequência cardíaca máxima ou submáxima dele e vai determinar as zonas de treinamento. Então, a gente precisa monitorar a frequência cardíaca durante o exercício terapêutico, durante a reabilitação, para poder entender que a gente está no caminho certo de dose e resposta. Isso se faz, eu preferencialmente utilizo hoje cinta, né? Cinta de frequencímetro. Tem diversas no mercado, eu utilizo a Polar, mas tem outras com uma faixa de preço muito menor e as tecnologias hoje são cada vez melhores, então eu diria que eu sempre digo para os alunos que se tiver que fazer um investimento em equipamento é numa cinta de monitoramento cardíaco, tá? Então isso não pode faltar. Além disso, pressão arterial, a gente monitora antes e depois da sessão obrigatoriamente para ver também a resposta da pressão arterial. Durante a sessão, se o paciente tiver um quadro de oscilação muito grande ou precisar de um monitoramento mais importante, né, paciente disfuncionado ou logo pós-cirurgia, a gente também monitora para a gente poder ir dosificando ali. Aumentou a pressão, a gente reduz a atividade e isso também diz respeito à dose e resposta do exercício. Saturação de oxigênio em pacientes que realmente precisam, que têm disfunção pulmonar. Não em todo cardiopata, mas paciente que tem DPOC associado, asma, doença, que passou por alguma cirurgia torácica. É importante, então acho que esses três, né? E aí isso vem de encontro à tecnologia também, porque hoje a gente tem, eu acho que hoje, assim, em relação à tecnologia, eu diria que o desenvolvimento desses monitores cada vez mais aperfeiçoados, os smartwatches, as cintas, os aplicativos, alguns contextos de gamificação também a gente tem desenvolvidos, né? Que ajudam o paciente a interagir melhor com a saúde dele, a entender essas coisas. Então, sem dúvida, um paciente que dispõe dessas tecnologias no dia a dia, ele adere muito mais ao atendimento, à reabilitação, porque eu consigo dizer para ele, olha, a gente vai fazer essas atividades hoje assim, eu explico, né? Eu sempre digo que o profissional da saúde, ele é educador, a gente precisa explicar para o paciente tudo que a gente faz, porque o objetivo é que ele tenha essa autonomia. Então, eu acho que o desenvolvimento dessas tecnologias mesmo de monitoramento, especialmente os smartwatches que hoje trazem com uma precisão, avaliação de frequência cardíaca e sono, principalmente, eu acho que vem aí nos ajudar muito nesse processo de promoção de saúde e de reabilitação. Certo. Tá. Jana, hoje, né, eu sempre falo isso, que quando a gente dá curso, os alunos sempre querem saber qual é o melhor, né? Qual o melhor, tipo, quando a gente vai falar sobre liberação. Eles querem saber qual o melhor rolinho, porque tem os de rugosidade, tem os de polipropileno expandido, tem os... Eu sempre digo que antes da gente sair comprando, porque às vezes é tentador o mais barato, e às vezes tem um que é muito caro, 10 vezes o valor, e a gente fica pensando, esse é muito ruim, esse é muito bom. E muitas vezes não é, né? E eu acho que, neste caso, né, que está falando aí de reabilitação, de monitoramento, é muito importante o profissional cuidar, né, do que eu vou indicar para o meu aluno. A gente sabe que a Polar é uma das marcas muito boas de frequencímetro. Eu sei porque a gente monitorava, né, na CBB os hábitos com Polar, né, na FIBA também. E são equipamentos que são de garantia, dão segurança, mas a gente sabe que tem a Garmin também, tem outros, né, que dá uma resposta. E teve uma vez que uma empresa me deixou com 4 smartwatches para testar. E eu fui testar, isso aqui não pegava na corrida, não pegava no treino. Então, e a ideia deles era tipo uma parceria para, né, eu passar para os meus alunos que era bom. Mas não deu certo,
porque não valia, tipo, eu não posso também falar algo, né? A compra é este. Então, eu acho que é muito válida essa tua fala aí, tipo, o Polar é bom, mas eu gostaria que tu falasse também dessa parte de o profissional saber, né, o que tem no mercado, o que ele pode comprar. O que a gente tem de monitoramento cardíaco hoje, nos últimos anos, e volto a dizer, a pandemia foi um divisor de águas para isso, tanto para o desenvolvimento de tecnologias, quanto para a consciência das pessoas que podem fazer uso disso, né? Então, o que isso proporcionou? Que outras empresas produzam produtos de tanta qualidade quanto da Polar, por exemplo, por valores menores. A gente tinha aí, eu trabalho com, por exemplo, trabalho com variabilidade da frequência cardíaca, que é uma avaliação autonômica que a gente fazia muito na pesquisa, né? Eu trabalho com isso em pesquisa há muito tempo. E até pouco tempo atrás era só a Polar que a gente confiava, justamente porque no monitoramento a gente precisa tomar cuidado. Uma coisa é o monitoramento que a gente faz com o nosso olhar profissional durante a sessão, e outra coisa é o monitoramento do paciente com ele mesmo, que ele vai ter menos conhecimento e menos sensibilidade para essas perfumarias, para essas avaliações de tecnologia, né? Então, quando a gente fala dos smartwatches, Pablo, isso é uma ajuda e um problema ao mesmo tempo. Porque se a gente não tiver um equipamento preciso, isso vai gerar até uma ansiedade no paciente, entendeu? Se ele tiver um relógio de baixa qualidade, hoje qualquer relógio consegue smartwatch de todo valor. Só que a tecnologia de captação de sinal, ela interfere muito nesse aspecto, né? Então, eu acho que não precisa nem ser o top, porque aí a gente vai ter um apelo comercial também muito grande, né? A Polar tem o nome da Polar, então isso aumenta o valor. Mas isso não quer dizer que um equipamento de médio preço ali não seja bom, né? Em relação às cintas, isso muda um pouco, porque assim, no relógio, a gente tem muita oscilação pelo movimento, pelo suor, pela temperatura corporal. Isso tudo vai influenciar na qualidade da tecnologia, a captação do sinal para gerar um dado importante. Na cinta, a gente tem menos componentes alterando ali, né? E a cinta a gente utiliza com o aplicativo no celular. Então, eu utilizo, né, nas minhas avaliações e no monitoramento, eu utilizo a cinta com o aplicativo no tablet, né, que me dá ali o monitoramento em tempo real durante a sessão. E esses aplicativos, eles não são específicos da marca. Claro, por exemplo, a Polar tem o aplicativo da Polar, mas eu nem utilizo o aplicativo da Polar, eu utilizo outro que consegue fazer a captação de diversas marcas. Então, eu acho super importante essa tua fala, até porque quando a gente está no início da carreira, né, o pessoal está começando a atender, parece que assim, meu Deus, eu tenho que comprar tudo que aparece, e hoje tem muita coisa sendo oferecida. E não, né, a gente tem que saber o que é o diferencial, porque às vezes tu vai fazer um investimento muito grande pela marca, mas tu tem produtos de boa qualidade mais baratos também. Então, eu diria que se fosse fazer um investimento, uma cinta, mas eu acho que eu não compraria a Polar hoje, não. Acho que eu compraria uma de médio preço mesmo. A Polar, ela é de qualidade, a gente sabe disso, né? Sim, inegavelmente. Na NBB, uma vez eu tava e eu falei pro pessoal, daí tinha uma árbitra que falou, todo mundo tem que ter este relógio. Eu falei, como é que eu vou, 40 e poucas pessoas, como é que eu vou pedir para as pessoas comprarem algo, né? Porque ela usava Garmin, se não me engano. Não lembro, mas ela usava, e ela falava, todo mundo tem que ter esse. Eu falei, não é assim, como é que... Né? E aí tem o de 2.000 e tem o de R$500, tem o de 300. Exato. Então, a gente tem que saber, né, na hora de passar para os alunos, para os pacientes, enfim, aquilo que realmente cabe no bolso dele. Daqui a pouco eu falo, imagina, o paciente vai lá, cardiopata, a gente tem que se colocar, tem que ter essa empatia também pelo paciente. Muitas vezes ele está fazendo um esforço financeiro para estar ali no atendimento com a gente, eu vou lá e digo, tem que ter isso daqui para ter esse monitoramento. Daqui a pouco a pessoa larga o tratamento que é fundamental para a saúde dela, porque eu falo, tem que ser este daqui, a pessoa, né, vamos pensar também nesse lado.
Eu acho que dentro disso tem uma premissa, né, da possibilidade, da necessidade, da factibilidade. Então, a gente tem que saber o que tem de melhor, qual é a melhor evidência, qual é o melhor equipamento. A gente tem que saber isso. Mas na hora de indicar, ou de utilizar, ou trazer para a nossa prática clínica, a gente precisa entender o que realmente é necessário e o que é factível, né? E eu acho que partindo disso, claro, a gente está falando de monitoramento, talvez de um paciente que é mais acometido, que precisa realmente, né, de uma observação maior durante o exercício. Mas em relação ao equipamento de investir para treinar, ou para liberação miofascial, ou, enfim, qualquer equipamento para prática, a gente não pode esquecer que o maior instrumento de trabalho da gente é o movimento. Então, o movimento humano é o maior instrumento de trabalho terapêutico que a gente tem, e a gente precisa saber explorar esse movimento da melhor forma, pensando que as tecnologias vêm, os equipamentos vêm para nos ajudar, né? Mas eles não podem nunca ser o foco principal de atuação, independente da especialidade, na cardio, na ortotraumato, enfim, no esporte. Eu acho que isso é bem importante a gente pensar sempre, né? Tá. Jana, voltou aqui. Então, bora. Tá, vamos lá. Vai, falamos da tecnologia, né? Isso. Quais as estratégias mais eficazes para motivar os pacientes a aderirem a um programa de reabilitação a longo prazo? Perfeito. Eu acho que as estratégias eficazes para fazer qualquer pessoa aderir a qualquer coisa. A primeira coisa delas é pensar no contato social. A gente sabe que programas de reabilitação em grupo vão muito melhor do que programas de reabilitação individual, tá? A gente sabe disso. Então, lançar a mão disso e orientar esse paciente que ele faça parte não apenas no processo de reabilitação, mas se a gente atende ele no domicílio, no consultório, a orientação de inserção em atividade física extra, de socialização, grupos de idosos, grupos de dança, trazer esse paciente para essa necessidade de compartilhamento funcional no dia a dia é muito importante. Daí tu vai dizer, bom, mas isso não é específico da reabilitação. Porque aí ele vai sentir a necessidade de estar inserido no grupo, ele vai aumentar o comprometimento dele do autocuidado, e isso é essencial para a gente ter um comprometimento dentro da reabilitação também. Porque se esse paciente ele não utilizar a função que a gente está dando, ele vai dizer, para que eu preciso caminhar mais? Para que eu preciso andar ir no mercado? Para quê? Perde a utilidade esse ganho. E a gente sabe que o componente emocional e psicológico no cardiopata, ele tem um aspecto muito importante. Porque muitas vezes são pacientes que tiveram as suas atividades canceladas ou modificadas por um processo cirúrgico que é extremamente devastador quando a gente fala do aspecto emocional. Então, a gente está falando do coração, que também tem um aspecto muito importante em relação ao comportamento, né, a parte comportamental. Então, isso lançar a mão dessas estratégias é muito importante. E a segunda, eu acho que vem de encontro a isso, é a individualização do tratamento. O paciente que tem um tratamento individualizado, que tem uma escuta ativa do fisioterapeuta, entendendo que entender as preferências desse paciente é muito importante para que esse processo tenha sucesso. Eu gosto também sempre de lembrar, né, que quando a gente fala da prática baseada em evidências, as preferências do paciente entram nisso. Então, a prática baseada em evidências, ela prevê o uso, sim, de artigos, de dados da literatura, mas também a experiência do profissional e a individualização. Saber o que esse paciente gosta e o que ele precisa é muito importante, né? E tem que andar junto com o nosso objetivo terapêutico ali da avaliação. Então, acho que esses dois aspectos são muito importantes. Show. A Andrea fez um comentário aqui, eu acho que vale a pena a gente falar. Ela nos parabeniza pelas falas que congregam demais com o que ela acredita e faz no dia a dia. No serviço dela, eles buscam a integração e forma de cuidado. Então, acho que é esse o nosso propósito, né, Jana? Quando a gente se reúne para falar sobre isso. Eu não sei qual é a área da Andrea, né? Mas
A Jana, ela tem uma parte de reabilitação cardíaca, eu tenho a parte de treinamento físico, né? Então, são áreas, são fisioterapia, mas são áreas diferentes, com visões e experiências diferentes, que a gente olha para o mesmo objetivo, que é a individualidade de cada um, pensando na funcionalidade. Então, acho que cada vez mais a gente ter essa sensibilidade, né, de não falar que a gente está certo, que o outro está errado. Eu acho isso uma guerra de ego muito grande. Tem muito isso. Eu convivo muito com nutricionistas, né, e com profissional de educação física. Cada um, não, isso daqui serve, isso daqui não serve para nada. Mas depende, né? Por que não serve? A gente tem esse cuidado aí com o nosso paciente, que talvez a forma que eu tenho para ele é o que vai dar certo. Talvez dessa forma aqui não seja tão efetivo. É isso que a Jana acabou de falar também, né? Da individualização, enfim. A preferência, né? A gente tem que saber, talvez o que a gente acha que não é tão ideal é o que se encaixa mais para essa pessoa, né? Acho que isso deve ser levado em conta também, porque nenhum tratamento deve ser colocado goela abaixo, né? A gente tem o aparato técnico, excelência profissional, mas a gente tem que ter essa escuta também. A Andréia é tua aluna. Andréia, sabe que travou para mim os comentários aqui, eu não estou conseguindo ver. Mas que bom que ela está aqui, Andréia. Andréia é de longe, de Fortaleza. Olha aí, ó, viu? A Jana lembra dos alunos dela. Eu lembro de todos. Aqui, ó. A última pergunta que nós temos aqui é a seguinte: como a fisioterapia trabalha em conjunto com outras áreas para fornecer uma abordagem abrangente à reabilitação cardíaca? Pois é, aí aqui eu vou retomar a fala que eu fiz lá no início, né? A reabilitação cardíaca, ela é multiprofissional, ela é multidisciplinar. A gente não pode restringir, né, a reabilitação apenas à atuação do fisioterapeuta. É um desafio, mas é extremamente necessário. Eu acho que isso tudo, a melhor forma de trabalhar em conjunto é a gente, como profissionais, a gente se cercar e se preocupar cada vez mais em fazer uma rede, né, de trabalho. E a gente entender que a gente não trabalha sozinho, porque se a gente não tiver uma rede formal, trabalhar num centro de reabilitação, no centro de reabilitação vai ter profissionais de diversas especialidades. Se não for a nossa realidade, se a gente tiver, no meu caso, eu tenho um consultório aqui, eu atendo domicílio, ou o fisioterapeuta que só atende em domicílio, né? Ele tem que se cercar disso por ele mesmo. E é de extrema importância se a gente trabalhar. Eu tenho profissionais de educação física que eu indico depois do processo, que eu sei que são alinhados com os meus princípios, os meus valores, né? E a gente trabalha em conjunto. Eu tenho um nutricionista também, que eu fiz essa rede e eu indico. Eu acho que muitas vezes tem que partir da gente. Mas o importante é isso, porque às vezes eu sinto que o paciente não está aderindo, ele não está presente na reabilitação por um aspecto emocional. É minha obrigação encaminhar esse paciente para um profissional que cuide disso, né? Eu preciso do substrato energético nutricional. Se eu vejo que esse paciente ele não está nutrido de uma maneira adequada, não tem como eu prescrever um treino de força e querer resultado. Eu preciso desse acompanhamento nutricional também, né? E eu não posso fazer isso. Então, nos derrubaram. Não vão nos derrubar. Jana, vamos lá então. Voltando à nossa fala. Lembra onde paramos? Sim, a gente estava falando do papel da equipe multi, né? Do quanto que a gente precisa ter essa rede de apoio. Excelente. E eu estava falando que um paciente, para ele treinar e ganhar força, ele precisa comer. A gente precisa do nutri. Isso, aporte nutricional. Exato. Exatamente, importantíssimo. Uma das coisas que eu sempre falo aqui, né, e para os meus alunos, é a importância nutricional. Muitos deles chegam e estão um pouquinho acima do peso, né, e eles têm dificuldade. Daí eu pergunto, né, eu como profissional da fisioterapia, eu posso e devo saber do que meu aluno, meu paciente, ele se alimenta. Por quê?
né? Porque isso faz total diferença nos resultados dele, enfim. E isso daí vem junto de outro papel, um papel psicológico, que mesmo sendo fisioterapeuta e não sendo psicólogo, eu devo saber computar a questão, os aspectos biopsicossociais desse meu aluno, do meu paciente. Por quê? A gente vê cada vez mais, né, estudos mostrando a compulsão alimentar, ansiedade, depressão relacionadas à comida. Eu sempre falo para os meus nutris, né, que eu tenho uma rede de nutris e eu sempre digo, hoje eu comi as minhas emoções. E como eu faço atividade física, eu não sou um cara que vou ficar obeso, mas só tiver comer muito mais que eu como, mas eu gasto muito, então. Mas a gente conversa sobre isso. Por que comeu uma emoção hoje? Porque aconteceu tal coisa e vou fazer. É uma vez na semana, uma vez a cada sei lá quanto tempo, né? Mas a gente saber reconhecer isso como faz total diferença. E reconhecer nos alunos de vocês, nos pacientes de vocês. E aí eu trago um ponto muito importante. Hoje a gente está aqui fazendo uma live. Eu tenho, a maioria dos meus alunos, meus pacientes, eu tenho eles no Instagram. Logo, eu acompanho a rotina deles, né? E não sou um cara chato que fica... cada um tem sua vida, não estou ali para ser chato. Mas eu saber como está acontecendo a vida dele, porque tem algumas coisas acontecendo. A gente ganha muita intimidade, né, Jana, com os pacientes. Eles se tornam amigos e a gente vira terapeutas, né, além da físio. Mas então é muito importante a gente saber também dessas partes nutricionais, psicológicas também dentro de um protocolo de reabilitação, mesmo sendo cardíaca, né? Exatamente. Isso é muito importante, Pablo, sabe? E eu acho que não é tão consciente dos profissionais se darem conta disso. Na verdade, como é um processo, né? Eu acho que assim, a gente tem públicos um pouco diferentes no aspecto dos objetivos, né? Tu trabalha com esporte, eu trabalho com pacientes que realmente fazem um exercício de uma maneira terapêutica, no sentido de melhorar funções básicas, orgânicas, né? Levando em conta a fisiologia. E quando a gente fala do aspecto emocional e nutricional, eles estão muito interligados entre eles. O paciente que está numa instabilidade emocional, ele vai tender a comer pior. Pelo processo de recompensa, pela liberação de neurotransmissores. Pensa que a gente leva uma vida saudável e eventualmente a gente faz isso, né? A gente está mais precisando recompensa mesmo, aspecto neurológico ali, a gente acaba buscando esses recursos. Isso que a gente tem um hábito saudável, o hábito nos resgata, né? A gente pode dar aquela escorregada, mas o hábito nos traz de volta para a rotina. No paciente isso é mais importante, porque ele já vem com esse hábito ruim. E de repente ele vem com esse hábito ruim, no meu caso, paciente com doença cardíaca. O que trouxe ele até mim foi o hábito ruim, né? O que trouxe ele até mim foi o sedentarismo, foi a alimentação de baixa qualidade, foi a ansiedade, o aspecto emocional que gerou disfunções orgânicas. Para a gente quebrar esse processo na reabilitação é muito difícil, né? E a gente precisa ter empatia em relação a isso, porque isso vai trazer resultado para a gente. Então, se eu aposto junto na reabilitação com acompanhamento psicológico e nutricional, eu vou ter mais resultado. E eu gosto muito de falar que, assim, a gente tem, às vezes, pacientes que relatam. Por exemplo, eu tenho uma paciente que é tabagista. Ela tá comigo porque ela é tabagista e não faz sentido eu chegar para ela e dizer, a senhora precisa parar de fumar. Eu preciso entender que isso é um hábito arraigado, né, neurologicamente nela. Mas é meu papel também encaminhá-la, né, para um processo que, junto com o meu, possa tirá-la desse hábito. Então, essa interconexão aí, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, é importantíssima quando a gente fala de pacientes com doença crônica. Importantíssima. Para a gente poder ter realmente resultado, é muito importante. Não tem como não pensar. Maravilha. Pessoal, se alguém quiser fazer mais uma pergunta aí para a Jana, a gente abriu ontem, né, que teria a Jana aqui hoje, e algumas perguntas surgiram. Então, quem tiver alguma pergunta, fique à vontade aí.
E já aproveitem que vocês estão aqui, vão lá no perfil da Janaína e sigam ela. Jana, aproveitar e falar aqui, a Jana está lançando, né, mais uma turma. Pode falar aí, Jana, para a galera conhecer teu trabalho também. Temos, a gente vai passar por algumas modificações dos nossos cursos ano que vem, né? Mas eu tô indo para Campinas, inclusive, semana que vem, dia 2, vou para Campinas, dou curso lá 4 e 5 no final de semana. Então, o curso de reabilitação funcional em cardiologia, ele é uma imersão prática presencial de muito exercício, muito movimento, praticado pelo fisioterapeuta. Então, a ideia é que os fisioterapeutas sejam terapeutas e pacientes durante o processo do curso. A gente foca muito, assim, eu foco muito no processo educativo de experimentação mesmo. Então, a ideia é trazer mais qualidade de movimento nessa percepção para o profissional que faz o curso. Temos também a parte online do curso. Então, o curso ele é híbrido, tem uma parte teórica com toda a parte da fisiologia, fisiopatologia, recomendações, diretrizes, evidências da reabilitação cardíaca em diversas patologias. E em dezembro vai ter o curso aqui em Porto Alegre, né? Acho que tem 2 vagas ainda para o curso aqui. É legal porque a gente começou a ter, eu sempre faço 2 turmas no ano aqui em Campinas. Então, no primeiro semestre a gente teve também turmas aqui em Porto Alegre e Campinas, e foram as primeiras turmas aí desde 2020 que eu tenho esse curso, que tiveram profissionais de educação física juntos, então foi bem bacana, assim. E em dezembro, dia 1º e 2 de dezembro, vai ser a imersão presencial aqui em Porto Alegre, que acontece aqui no estúdio. Então eu abro as portas da minha casa, né, para receber os alunos. Aqui em Porto Alegre as turmas são bem pequenas, é um curso bem exclusivo, bem bacana, né? Porque a gente acaba conseguindo fazer uma dinâmica bem individualizada também para cada espaço de atuação. Então, tem profissionais que a gente acaba conseguindo adequar a prática para a prática hospitalar, para a prática domiciliar, para a prática no consultório. Então, é bem bacana, assim, é uma experiência, para mim, sempre é uma experiência riquíssima, né? E as turmas realmente têm sido bem legais. Então, se alguém tiver interesse, pode me chamar lá no Instagram. Dá para fazer uma condição especial aqui para os alunos do PhysioWork. Olha, não prometo isso sempre, né? Mas a gente pode fazer essa condição especial se alguém quiser conhecer, saber mais do trabalho, só visitar meu perfil lá, que eu vou ter o maior prazer em responder as dúvidas. Olha aí. Então é isso, Jana. Mais uma vez, te agradecer. Sei que tens uma tarde de trabalho cheia. Então, te agradecer imensamente aí em nome da PhysioWork, tá? Pelo teu convite aqui, passar para os nossos alunos um pouco do teu conhecimento, que ele é tão amplo, né? Nessa 1h20 aí deu para saber um pouco mais da Janaína. E o Pablo Barbian te agradece também imensamente mais uma vez pela parceria aí, por estar trocando mais uma vez ideias e conhecimento contigo. Muito obrigada, Pablo. Te agradeço muito, já te agradeci o convite, vou agradecer de novo, foi muito legal. É muito bom a gente poder ter esse momento de troca entre especialidades, né? Eu acho que isso enriquece muito o trabalho da gente. E te agradeço o espaço aqui para falar um pouco mais do meu trabalho, também foi um prazer. Quando quiser, estou à disposição. Vou querer. Então tá bom, vamos combinar, vamos combinar. Vamos sim, então. Jana, uma ótima tarde aí, brigadão e até breve. Obrigada, um beijo. Beijo, até mais.